Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Hoje é a nossa última mensagem da série de mensagens, o 7 Eu Sou de Jesus. E hoje vamos a esta afirmação de Jesus, dizendo: Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, do verso 1 ao verso 17. Eu espero que ao longo dessa jornada você tenha sido abençoado, você tenha sido fortalecido, que de fato você tenha descoberto um pouco mais a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador, quem Ele é de fato, como Deus, enquanto encarnação de tudo aquilo que Deus esperava de bom para a humanidade, enquanto aquilo que é de fato o caminho para tudo aquilo que vem de Deus para nós e de nós para Deus também. Então vamos lá. João 15, a partir do versículo 1, nós vamos até o 17. Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que palavra extraordinária é essa palavra de Jesus, como todas as palavras do nosso Mestre. Que coisa extraordinária. Hoje, como eu já disse, vamos encerrar essa série de mensagens falando a respeito dessa afirmação de Jesus: Eu sou a videira verdadeira. Passamos aqui por uma longa jornada e culminamos nesta fala de Jesus, que Ele está já dando as últimas instruções aos seus discípulos, bem agora, nesse instante. Bem provavelmente isso que está sendo dito foi dito nessa última noite em que Ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, onde Ele celebra e promulga este mandamento da ceia do Senhor. Aqui Ele passa algumas das últimas instruções aos seus discípulos, e este Eu Sou está dentro destas últimas instruções. Bem como em outro momento que eu já ministrei a vocês, aqui Jesus está dizendo algo que está dentro de outro algo maior do que isso. Tem uma fala dentro de outras falas. Então, obviamente, nós estamos inseridos em muitas questões que nós precisaríamos pensar detalhadamente, e obviamente uma mensagem só, eu não tenho a mínima condição e capacidade de conseguir fazer isso. Então, eu gostaria de, no máximo possível das minhas possibilidades, de ajudá-los a compreender a riqueza do que Jesus estava querendo falar aqui. Eu
acredito que a primeira coisa que Jesus está fazendo é trazendo um alerta sobre um engano terrível que está posto. Um pensamento comum para aquela época de Jesus, que as pessoas que os circundavam, aqueles judeus, aquelas pessoas daquela região, tinham a respeito dessa videira. Era comum que se pensasse, por conta de coisas que estavam ditas no Antigo Testamento, era comum que se pensasse que a videira era a própria nação de Israel. E Jesus vem com essa afirmação que vem e dá um choque no coração daqueles que o ouviam, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Mas até então o pensamento de todos era que a videira, a única videira, e portanto a verdadeira, era o próprio Israel, o próprio povo de Israel. Nós podemos ler pelo menos 3 textos que nos levam a isso. Eu vou ler 2 aqui que eu já fiz anotação e vou pedir para que você me acompanhe num outro, para que você veja isso. Salmo 80, o versículo 8 diz: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Falando de Israel, daquele povo que Deus tira do Egito, expulsa um povo daquela terra chamada Canaã e os coloca ali naquele lugar e os planta como uma videira. E tem um outro texto, Jeremias capítulo 2, versículo 21, que diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, videira, parreira, pé de uva, excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como de vide brava? Olha essa questão que Deus está fazendo para o seu próprio povo Israel, dizendo quem é esse povo, a videira. Mas eu gostaria que você fosse comigo em Isaías. Isaías capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. É muito pesada essa palavra do Senhor. Olha só. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Palavra dura essa do Senhor, explicando quem é a sua vinha, explicando quem é a sua videira, é a nação de Israel. Mas vem Jesus agora e faz essa afirmação: eu sou a videira verdadeira. Muito embora o pensamento comum era esse, que Israel era essa videira verdadeira e que, consequentemente, ser parte de Israel e da religião de Israel fazia com que as pessoas fossem aceitáveis a Deus e fossem essa videira que traria alegria para Deus, porque você bem sabe que a videira, o fruto da videira, é um símbolo de alegria na Bíblia, né? Aliás, o primeiro milagre de Jesus ele faz transformando água justamente em vinho, né? Acreditava-se naquele momento que qualquer pessoa que fosse parte de Israel era essa videira, e sendo essa videira traria alegria para Deus, glória para Deus. Mas era um terrível engano esse das pessoas, de pensar que por ser parte de Israel, ou parte da religião de Israel, eles viviam uma vida que agradava a Deus, que exaltava a Deus, que Deus se alegrava e era glorificado. Da mesma forma, é um equívoco das pessoas hoje pensarem que, talvez porque eles são parentes de judeus ou são judeus, eu vejo muitos cristãos colocando os judeus acima de todas as outras pessoas. Os judeus são iguais a todos, não são superiores, não são inferiores.
A genética não faz um ser humano melhor do que o outro, mais importante do que o outro, mais precioso aos olhos de Deus. Videira não diz respeito a isso. É um terrível engano pensar que ter uma família específica te torna superior aos outros. Da mesma forma que é um terrível engano pensar que ser de uma religião específica te torna especial aos olhos de Deus. O povo de Israel pensava isso, que porque eles tinham sangue correndo dentro deles, daquele povo antigo, desde Abraão, porque eles tinham aquela religião centrada nas leis de Moisés, eles eram Israel que agradava a Deus, quando o próprio Deus diz que Deus fez tudo por eles, mesmo plantando-os do jeito que fez, mesmo cuidando deles como fez, eles não deram uvas boas, e Deus haveria de puni-los por conta disso. Na verdade, Jesus agora vem e traz dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que vive em plenitude aquilo que Deus, o meu Pai, esperava que fosse vivido. Eu sou aquilo que de fato era para vocês terem sido. É isso que Jesus está dizendo. Se videira é o símbolo daquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus, Jesus é este símbolo e o próprio Pai declara isso diante de todas as pessoas, não só em uma circunstância, mas o próprio Pai disse a respeito do seu filho, justamente o contrário do que disse sobre Israel, que era uma videira. Disse a respeito do filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu alegro o meu coração. Ele é essa videira, é isso que o Pai está dizendo. E Jesus toma essa prerrogativa para si mesmo, que ele é essa videira verdadeira. Agora, saber que Jesus é a videira verdadeira traz algumas implicações. Eu gostaria que você pensasse comigo nesses minutos que vão se seguir aqui. Primeira implicação, que saber esse fato a respeito de Jesus ser a verdadeira videira nos traz, é que aquele que tem algum contato com Cristo, segundo as palavras dele mesmo, é considerado um ramo dessa videira. Versículo 5 diz, eu sou a videira, vocês os ramos. Então, já é uma implicação que você se ouve de Jesus, ouviu de Jesus, tem alguma religião que está ligada com Jesus, tem alguma coisa, alguma conexão com Jesus e com a sua palavra, de alguma forma você já é um ramo. Só de ouvir a Jesus você já é um ramo, porque de alguma forma você está ligado com Jesus. Mas preste muita atenção nisso, porque as pessoas acham que pelo simples fato de já serem um ramo, isso traz algum privilégio para elas. É por isso que geralmente os evangélicos, ou os cristãos católicos, ou qualquer um que se nomeie por Cristo, acha que tem vantagem sobre qualquer outra pessoa que ouve a respeito de Jesus e das coisas de Jesus. Porque eles acham que porque se tornaram ramos, eles têm privilégio sobre qualquer outra coisa. Eu quero te dizer que qualquer um que ouve as palavras de Jesus, tiveram qualquer contato com Jesus, esses são ramos. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Eles são ramos, mas eles são um tipo de ramo específico. E eu vou tratar já sobre isso. Mas uma segunda implicação é que existem dois tipos de ramos. Dois tipos de ramos. O ramo infrutífero e o ramo frutífero. Todos os que têm contato com Cristo são ramos. Mas existe o ramo infrutífero e o ramo frutífero. O ramo infrutífero, é sobre ele que Jesus começa a falar, é o daquela pessoa que ouve o mandamento de Jesus, mas não o pratica. Ele ouve as coisas sagradas, ele ouve o que deve fazer, ele ouve o que deve ser, ele ouve as confrontações, os ensinos, os apelos de Jesus, mas isso não o modifica em nada, isso não produz nada nele. Ramo infrutífero é todo aquele que, ouvindo as palavras de Jesus, não as coloca em prática. Ouvindo o mandamento de Jesus, não o vive, não o obedece. Por quê? Porque justamente a prática dos mandamentos de Jesus identifica quem o ama. Jesus diz que aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você ouve Jesus e não o obedece, você está declaradamente dizendo que você não o ama. Você pode falar com todo o seu coração, eu amo a Deus, cantar músicas de Jesus. Você pode fazer coisas que todo religioso faz. Eu vejo o tempo todo, em todo lugar, gente que conhece a Deus, gente que não conhece a Deus, cantando músicas de Jesus, cantando inclusive assim para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, e etc, etc, etc. Mas não tem nada com Jesus porque não obedece. Esse amor da boca para fora é mentiroso. Jesus disse assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A verdade não é o que você fala.
A verdade é quem você é e o que você faz. Mas quem você é e o que você faz está condicionado ao que aconteceu dentro de você. Amor verdadeiro é demonstrado por atitudes, não é demonstrado por palavras. Quem diz eu te amo e não faz nada é mentiroso. Então, se você ouve o que Jesus fala, se você escuta os ensinos, sabe do que deve fazer, mas não faz, você não ama Jesus. Você é só um religioso. Você é um ramo infrutífero. É isso que Jesus está dizendo. Por outro lado, o ramo frutífero é aquele que ouve e pratica. Jesus fala o tempo todo sobre isso. No Sermão do Monte, ele fala, não usando essa metáfora do ramo, ele fala que aquele que ouve essas minhas palavras, depois de ter pregado o Sermão do Monte, esse que ouve as minhas palavras e pratica, é comparado a um homem que construiu sua casa na rocha. Vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir o rio, as águas vão dar contra essa casa vai ficar de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como alguém que construiu sua casa na areia. Então, irmãos, ter a sua vida firmada na rocha não tem nada a ver com você acreditar em Jesus. Ter sua vida firmada na rocha tem a ver com você obedecer Jesus. Você dizer que você ama Jesus tem a ver com você obedecê-lo. Se você não o ama, você não o obedece. Se você não obedece, por mais que você diga que você o ama, você não o ama. Eu vou ler as palavras de Jesus para você. Capítulo 14, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Foi Jesus quem disse isso. Você não é identificado como alguém que ama a Jesus por falar, por cantar, por frequentar a igreja ou por dizer que é de uma religião. Você é identificado como alguém que ama Jesus por ser aquele que obedece a sua palavra. E se você obedece a sua palavra, você é chamado de ramo frutífero. Se você não obedece, você não ama, você é chamado de ramo infrutífero. Acontece, meus irmãos, que nós vemos aqui na palavra de Deus que cada um desses ramos, eles recebem um destino. O ramo frutífero, ele é limpado, ele é limpo pelo agricultor, que é o pai, e esse dá mais fruto ainda. E aquele que não dá fruto, aquele que não obedece, aquele que não ama, esse, diz a palavra, ele é cortado. Depois de cortado, ele fica solto e separado até secar. E depois de estar seco, ele é lançado no fogo. Eu não preciso explicar para vocês do que se trata essas coisas. Pois bem, aquele que ama, aquele que pratica, esse verdadeiramente é um ramo frutífero. Jesus falando essas coisas, neste momento, para os seus discípulos, do que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte, olha, Israel acha que é uma videira, mas não é a videira. E nem é um ramo frutífero, nem é a videira. E nem é apenas um ramo frutífero, é um ramo infrutífero. Porque eles, ouvindo as minhas palavras, não creem em mim, me odeiam e querem me matar. Logo mais à frente, Jesus vai dizer, vocês, inclusive, porque me amam e vão cumprir com a minha palavra, vocês serão odiados deles. Porque eles não me amam, eles me odeiam. E eles também odiarão a vocês. Porque como fizeram a mim, vão fazer também a vocês. Mas teve alguém muito mais próximo, porque talvez você pense que essa palavra dura de Jesus, ele esteja falando só daqueles que estão longe. Não daqueles que andam com Jesus, mas daqueles que vão cercando Jesus ao longo do caminho, como os religiosos fizeram. Mas tinha um dos 12 que se tornou também um desses ramos infrutíferos, Judas. Um pouquinho antes disso que nós lemos, lembra o que está acontecendo aqui? Jesus está naquele último momento, da última ceia com seus discípulos, celebrando a Páscoa. Ele está ali naquele momento solene, extraordinário, ele se levanta, lava os pés dos seus discípulos, estando ali lavando os pés dos seus discípulos. Vai lavar o pé de Pedro primeiro, fala que ele devia fazer isso com os outros, e ele fala o seguinte, olha, o que eu estou fazendo com você aqui, eu não estou te lavando inteiro, eu estou te lavando uma parte. Quem já se banhou inteiro só precisa ser limpo como você está sendo limpo. Mas todos vocês já foram limpos, menos um. Jesus fala isso. Evangelho de João, capítulo 13, aqui, capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Há aqueles que estão próximos de Jesus, vão ver milagres de Jesus, vão fazer coisas em nome de Jesus, vão andar com os discípulos de Jesus, vai ser arrolado como discípulo de Jesus, mas não é um desses ramos que frutificam.
é um ramo infrutífero. Infelizmente, Judas e Israel foram ramos infrutíferos. Mas os demais apóstolos foram ramos frutíferos, e nós vemos isso sendo demonstrado depois em diversas circunstâncias. Uma terceira implicação de saber que Jesus é a videira verdadeira nos traz, é que tudo o que acontece com essa videira está no controle do agricultor. Nós sabemos que o agricultor é o pai, Jesus disse isso. Ele disse, meu pai é o agricultor. Tudo o que acontece com a videira, com cada um dos ramos, está sob o controle do agricultor. Você não pode se esquecer disso, que a sua vida está nas mãos de Deus, para bem ou para mal, para sua glória ou para o seu juízo, para sua bênção ou para sua tristeza. Deus está no controle de tudo que acontece sobre aqueles que estão ao redor, ouvindo as coisas a respeito de Jesus, falando a respeito de Jesus, obedecendo ou não a Jesus. Ele está no controle de tudo. O versículo 1, a segunda parte, a parte B, e o versículo 2 dizem assim, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é um ramo infrutífero, não é pastor e não é a igreja que vai te podar. É Deus. Mas se você é um ramo frutífero, é o próprio Deus quem vai te purificar para que você produza mais fruto ainda. Então entenda uma coisa, se você é da nossa igreja, entenda, a nossa igreja não é perfeita. Eu não sou o pastor perfeito. Se você não é da nossa igreja, entenda, a sua igreja não é perfeita, seu pastor não é perfeito. E por pior que seja a tua igreja, quem está cuidando de você, enquanto ramo, é o agricultor. O seu pastor, eu como pastor da nossa comunidade, eu sou um ramo na videira. Eu não sou agricultor. O agricultor é o próprio pai. Então é ele quem cuida de cortar quem não é e cuida de limpar quem é. Ele é o agricultor, ele está no controle de todas as coisas. Quarta implicação, essa videira, ela existe para dar glória ao agricultor. Versículo 8 diz, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, por que Jesus diz que nós devemos dar fruto? Porque dando fruto é como Deus é glorificado. O Pai é glorificado já no Filho, mas nós, como ramos, glorificamos a Deus fazendo parte desse todo justamente pelo fato de dar fruto. Deus é glorificado com o fruto dos ramos. Deus não é glorificado quando abre uma igreja no bairro. Deus não é glorificado quando pessoas ficam falando das coisas de Deus. Deus é glorificado quando nós damos fruto. Isso é muito importante. Aí sua pergunta é, tá bom, pastor, mas o que é fruto? Os frutos são todas as coisas consequentes da nossa união com Cristo. É a consequência da essência. Tudo aquilo que produzimos por estar em Cristo, isso é fruto. E aqui, puxa vida, isso daqui é complicado para alguns, eu sei. Eu sei que algumas pessoas aprenderam em outros lugares que dar fruto é você fazer parte de um ministério da igreja. Dar fruto é você levar gente para a igreja. Dar fruto é você fazer coisa que evangélico faz. Dar fruto não é isso. Isso pode fazer parte do seu fruto, mas isso não é dar fruto. Você pode estar fazendo tudo isso e não está agradando em nada. Jesus disse que algumas pessoas algum dia vai chegar diante dele, vão falar em teu nome, nós curamos, expulsamos demônios, nós fizemos tudo. E Jesus fala assim, mas eu não tenho ideia quem é você. Você estava em mim? Você era ramo meu? Não sei quem é você. Então, fazer coisas, irmãos, essas coisas não tem nada a ver com dar frutos. Dar fruto diz respeito muito mais a tudo aquilo que é produzido por você estar unido à videira. Fruto decorrente da vida e unidade, da vida que a videira te dá e da unidade que a videira te proporciona com os outros ramos. É extraordinário pensar que porque estamos na videira, nós temos vida, porque o ramo não vive fora da videira, e porque estamos na videira, nós temos unidade uns com os outros. E por causa disso também, nós compartilhamos amor, do que ele vai tratar aqui. E nesse compartilhar de amor, nós transbordamos em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e domínio próprio. Quer saber o que é fruto? Fruto é isso. Gálatas, capítulo 5, trata dessas coisas. É o fruto do Espírito. Aí você fala, mas o que o fruto do Espírito tem a ver com o fato de eu ser parte dessa videira? Tem tudo a ver. Jesus disse que justamente o que aconteceria conosco
ao fato dele voltar para o Pai é justamente isso. Ele voltando para o Pai nos daria o seu Espírito. E para que o Espírito dele habitaria em nós? Justamente para que pudéssemos ser e fazer, para que pudéssemos ser quem devemos e fazer o que precisamos fazer, para que pudéssemos ser como Jesus e fazer as mesmas coisas que Jesus. O fruto que nasce, o fruto que desabrocha, a consequência da essência é justamente o mesmo caráter de Jesus e as mesmas ações de Jesus. Ser ramo da videira é ser parte da videira. O fruto que nós produzimos é a consequência de ser justamente unidos a Cristo Jesus. Coisa extraordinária, coisa extraordinária. Mas é importante que você saiba que essa frutificação, ela tem um processo. Então, se você tem condição, anota aí, senão depois você assiste de novo essa mensagem para anotar. Processo da frutificação. Em primeiro lugar, você realmente se liga a Cristo pela fé em sua palavra. A palavra dele vem a você e você se liga a ele. Então você passa a ser um ramo dessa videira. E aí você é justificado. Legal. Você permanece em Cristo e por amor a Ele obedece sua palavra. Porque uma coisa é você obedecer por medo, por coação ou por qualquer razão. Outra coisa é você obedecer porque você o ama. Quem ama, obedece de bom grado, não é nenhuma obediência por peso. Nós sabemos que os mandamentos do Senhor não são penosos, diz a sua palavra, né? Então, primeiro você se liga a Ele pela fé em sua palavra, depois você permanece em Cristo e por amor a Ele obedece sua palavra, depois Deus te limpa e te santifica pela palavra, e depois você começa a dar mais fruto, depois você se entrega ainda mais em obediência a Cristo, em amor aos seus irmãos, depois Deus te santifica ainda mais pela palavra, depois você fica cada vez mais parecido com o seu amigo Jesus, e aí você vive uma vida onde tudo quanto você pede a Deus é feito. Porque Jesus disse que se você o obedece, você o ama, você é amado do Pai, tudo quanto você pede a Deus é feito. Imagina uma vida onde tudo que você pede ao Pai, o Pai faz. Essa é a vida de Jesus. Tudo quanto Jesus pediu ao Pai foi feito. Naquilo que Jesus pediu e era mais humano do que debaixo da orientação da vontade de Deus, ele fez aquela oração: Pai, eu peço isso, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus era extraordinário. Quando você está ligado a Jesus e você começa a ser limpo pela sua palavra, vai sendo santificado, as suas orações vão sendo modificadas. A palavra diz que nós pedimos, que nós não recebemos porque não pedimos. Mas pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Quando você está ligado a Cristo e é santificado pela sua palavra, você deixa de pedir mal, porque você começa a pedir em conexão com a videira. Você tem a sua mente sempre nessa consciência de que você é um ramo. E como ramo, você pede tudo em função da videira. Você não tem vida à parte da videira. Quando você vive à parte da videira, você morre. Foi o caso de Judas. Irmãos, nós não sabemos exatamente por que Judas fez o que fez. Por que ele traiu Jesus? Existem muitas teorias. Tem a teoria de que ele só fez isso porque era um super ganancioso e queria o dinheiro. Mas depois ele se arrepende, ele devolve o dinheiro que ele recebeu. Tem uns que pensam que Judas traiu Jesus porque ele era um cara piedoso, mas Jesus estava sendo muito complacente e demorando para trazer o reino a Israel e tirar os judeus do poder. Então eles acreditam que Judas deu uma ajuda para Jesus. Bem, vou trair Jesus, Jesus vai ser povo, vai haver uma revolução popular e aí o povo vai se juntar e nós vamos arrancar os romanos do poder aqui da nação de Israel. Seja qual for a razão, qualquer que foi a razão de Judas ter feito o que fez, ele fez isso em desconexão com a vontade de Deus. Era completamente alheio à vontade de Deus o que ele fazia. Era a vontade do diabo, inclusive. Porque naquele momento da ceia, Jesus sabia o que ia acontecer. Porque Jesus conhecia o coração de Judas. Mas Jesus também sabia quem é que estava influenciando o coração de Judas. E quando Judas se levanta para fazer o que tinha que fazer, a palavra diz que o diabo entrou em Judas para que ele o traísse. Ele era um ramo que não dava fruto, nunca deu fruto e, portanto, não foi limpo pela palavra, não podia mais frutificar, só restava ser
cortado. Isso é triste, mas eu espero em nome de Jesus que seja um ramo que frutifica. E se você é um ramo que frutifica, esse é o processo na sua vida. Você chega a Jesus, é santificado, frutifica, santificado mais ainda, frutifica mais, é mais santificado, frutifica mais, se parece mais com Jesus, vive completamente semelhante a Jesus. E sendo semelhante a Jesus, tudo o que você pedir ao Pai, Ele vai fazer, porque Ele é glorificado com quanto mais fruto você der. Glória a Deus por isso, né? Tendo falado tudo isso, eu chego já na minha conclusão. Tendo falado desse processo da frutificação, chego já na minha conclusão. Jesus disse, eu sou. Todas as vezes que disse. Agora específico disse, eu sou a videira verdadeira. E dizendo isso, estava dizendo, vocês só serão o que devem ser, se estiverem em mim. Porque eu sou a videira e vocês são ramos. O ramo não tem vida em si. Vocês só terão vida se estiverem em mim. Vocês só estarão em unidade se vocês estiverem em mim. Vocês só frutificarão se estiverem em mim. Eu sou, mas vocês não são. Vocês só serão o que vocês precisam ser se vocês estiverem em mim. Vocês só farão o que precisam fazer se vocês estiverem em mim. Porque só terão condições de fazê-lo através de mim, porque sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Nós só podemos glorificar a Deus se permanecermos em Jesus e frutificarmos. Isso não tem nada a ver com a igreja ou pertencer a uma religião. Alguns dos irmãos da nossa comunidade são o típico exemplo de um religioso qualquer. Frequentam os nossos cultos, ouvem a palavra de Jesus, elogiam porque a pregação foi boa e conseguem entender muito bem a palavra, mas não praticam nada. A sua vida não demonstra nada. Não age com misericórdia com as pessoas, não tem o coração repleto de alegria, não é pacificado, não é longânimo, não é benigno, não é bondoso, não tem nenhum domínio próprio, não tem o fruto consequente de uma união com Cristo. Sua vida é de qualquer um que faz parte de qualquer religião ou agremiação religiosa. Em nome de Jesus, que o seu coração seja inundado dessa consciência de que você não vai glorificar Deus por ir à igreja, você vai glorificar Deus dando fruto. E eu sei que alguns já vão dizer assim, então vou parar de ir à igreja. Se você tem esse pensamento, você tem um pensamento de um galho que já está cortado. Porque um galho que faz parte da videira, o que ele quer mais é fazer parte dessa videira com todos os seus ramos. Cada um de nós somos ramos desse Senhor. Não dá para a gente viver desconectado dos nossos irmãos dentro da nossa comunidade. Mas isso não nos torna cristãos. Cristãos nos levam à vida em comunidade. Ser cristão nos leva à vida em comunidade. Mas a vida em comunidade não nos leva a glorificar Deus por si só. A vida em comunidade nos leva a glorificar Deus quando nos amamos, quando exercemos essas categorias do fruto, que eu já falei para vocês. Por último, só é possível encontrar vida, unidade e fertilidade na videira. Nós não temos vida em nós, não podemos viver desconectados de Jesus. A igreja nunca vai ser o que tem que ser, em unidade, para mostrar Jesus para o mundo, enquanto não estiver ligada com Cristo. Sabe por que a igreja, sabe por que os evangélicos, sabe por que as pessoas, quando eu digo igreja, estou dizendo igreja com I minúsculo, as igrejas, no plural. Sabe por que esse aglomerado religioso do mundo é tão desconexo? Por que as pessoas elas brigam entre si? Por que as religiões, os evangélicos brigam entre si, evangélico e católico brigam entre si? Porque não estão conectados à videira. Porque um ramo conectado à videira não quer o mal de outro ramo. Porque faz parte de um todo, entende que é um só. Não existem duas videiras, existe uma videira. A igreja do Nazareno não é uma videira e tem outra igreja que é outra videira. A videira é Jesus. Cada um de nós é um ramo da videira. Então nós não vivemos desconectados uns dos outros. Só é possível haver unidade quando estamos conectados com a videira. Se o seu pensamento é segregacionista, se você separa, e se você se separa, se você não se sente parte do outro, porque o outro pensa diferente, porque o outro se veste diferente, porque o outro come coisas que você não come, porque o outro faz o que você não faz, porque o outro se sente em mais liberdade ou menos liberdade que você, se você se sente desconectado dele, porque você está desconectado da videira. Porque a minha conexão com outras partes desta videira
É por conta da seiva que corre em mim e corre no outro. E essa seiva não é do ramo. Essa seiva é da videira. A videira doa dessa seiva para toda parte dela. E nós, cristãos, somos um só no mundo. É um povo. É a congregação do justo, dos santos. Então, esse senso de unidade só é possível quando estamos conectados. Se não estamos conectados, não temos senso de unidade. Como eu disse, só é possível frutificar se estamos na videira. As igrejas podem fazer programas. Agora, por conta disso, agora as igrejas vão explorar muito, por causa disso que está acontecendo nos nossos dias, as igrejas vão explorar muito mais esse recurso de internet. As igrejas fazem muitas coisas, estão usando de tecnologia, luzes, enfeites nos cultos, coisas extraordinárias, grandes shows, grandes eventos, tentando gerar algum fruto, tentando ganhar pessoas. Nada disso é fruto que glorifica a Deus. Há obras que são humanas, mas só o fruto glorifica a Deus. Desde o Éden é assim. O Caim não foi aceito com a sua oferta, porque trouxe do fruto do seu trabalho. O Abel trouxe um animal que ele não teve trabalho nenhum para que nascesse, e ofereceu a Deus, o que era do próprio Deus. O Caim desagradou a Deus. Deus se agradou de Abel. Que você não queira fazer as coisas por você, que você faça as coisas por causa dele mesmo. Tudo que você fizer em conexão com ele vai glorificá-lo. Tudo que você fizer por você não é nada. Todas as suas obras, se você é um ramo cortado, um ramo infrutífero, todas as suas obras são apenas galhos secos e só servem para alimentar o fogo que será inextinguível. Que Deus te livre desse mal. Que Deus te abençoe para que você seja um ramo frutífero. Que você ouça as palavras de Jesus. Obedeça os seus mandamentos. Porque fazendo isso você provará que você o ama. E qual a maior prova que você ama Ele obedecendo os seus mandamentos? Obedecendo o seu mandamento principal. Ame as pessoas como eu amei vocês. Cada vez que você ama uma pessoa, você está de fato amando Jesus. E amando as pessoas, você está dizendo para todas as pessoas que você é um discípulo de Jesus. E você está sendo identificado pelo Pai como um discípulo de Jesus. Tudo quanto você pedir ao Pai te será feito. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus te livre de ser um galho que não frutifica. No nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar os teus filhos agora. Filhos e filhas que ouviram a tua palavra, que desejam viver uma vida frutífera, uma vida que de fato te glorifica, não como religiosos, não como aqueles que até estão próximos do Senhor, mas que não vivem como devem viver em obediência, que acham que sabem como devem fazer as coisas e fazem pelos seus impulsos, pelos seus próprios pensamentos. Não adianta uma pessoa ser inteligente, não adianta uma pessoa conhecer todas as coisas, se essa pessoa não obedece o seu mandamento, não é nada. E o seu mandamento é esse, que nos amemos como o Senhor nos amou. Nesses dias as pessoas têm focado tanto o mandamento de Moisés, que nós devemos amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Estão focadas nessa segunda parte, que temos que amar a nós mesmos. Mas não entenderam que aquele que ama a sua própria vida mais do que o Senhor, não é digno do Senhor. E aquele que está procurando amar-se a si mesmo com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, esse nunca conseguirá amar o próximo ao ponto de dar a sua vida. Porque não há maior amor do que esse, de um dar a vida pelo outro. Quem se ama tanto a si mesmo, não é capaz de dar a vida pelo outro. Que nós amemos o próximo, como o Senhor nos amou. Que nós cumpramos este mandamento, porque nisso se resume tudo. Abençoe os meus irmãos, para que eles sejam frutíferos e glorifiquem a Ti. No nome de Jesus, Pai. Amém.